Sejam todos muito bem-vindos ao culto online da Igreja Batista Brasileira em Chicago. Para nós é uma alegria muito grande saber que você se conectou para juntos adorarmos ao Senhor. Antes de começarmos a adorar o Senhor através da música, cantando ao Senhor, deixa eu compartilhar uns versículos da Palavra de Deus contigo. Eles estão lá no Salmo 100. A palavra do Senhor nos encoraja a cantar louvores a Ele. Veja o que diz o salmista: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos então levantar as nossas vozes ao Senhor, vamos cantar bem forte a Ele, aonde você estiver. Deixe o mundo, deixe o seu vizinho saber que o Senhor é Rei, que o Senhor é o Deus da tua vida. Vamos cantar bem forte ao Senhor nesse momento. O jugo do meu pecado, cujo amor é mais poderoso, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra com forte brado, todos se assombram, admirados, o Rei da glória, o grande Rei dos seis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, seu sangue verteu. Estou liberto enfim. Oh, a Cristo eu canto pelo que fez por mim. Oh, e quem transforma o caos em ordem e faz o órfão um filho amado, o Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo com sua justiça, e como o sol, sua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, seu sangue verteu. Estou liberto enfim. Oh, a Cristo eu canto pelo que fez por mim. Diga que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno
digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, seu sangue verteu, estou liberto enfim. Oh, a Cristo eu canto pelo que fez por mim. Oh, pelo que fez por mim. Seja louvado e bendito o nome do nosso Deus. Deus que se encarnou e veio ao mundo para nos salvar. Deixou os céus para me buscar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ele ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ele ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu, não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, e o seu nome, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o teu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. O mês de maio chegou, é o mês da família, e queremos dedicar oração e estudo da palavra com a ênfase na família. Nesse momento, convido você para fechar os seus olhos e orar por sua família, e orar pela família chamada Igreja Batista Brasileira em Chicago. Vamos fazer uma oração nesse instante, intercedendo por nossos familiares. Querido Deus, nosso amado Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Queremos agradecer porque o Senhor sustenta a cada família e principalmente, Pai amado, nos dá o livramento que precisamos todos os dias. Queremos colocar, Pai amado, cada família da tua igreja sob a tua proteção. Queremos orar pelos nossos filhos, queremos orar pelos nossos netos, pelos cônjuges, queremos orar, Senhor, pelos avós, pelas avós, para que o Senhor esteja dando nesse momento de isolamento a tua paz, a tua tranquilidade, sabendo, Pai amado, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Também oramos, Pai querido, para que o teu Santo Espírito esteja colocando no coração de cada um de nós o que podemos fazer para melhorar ainda mais o nosso relacionamento dentro da família. Pedimos, Pai amado, também pela grande família Igreja Batista Brasileira em Chicago, para que o Senhor esteja nos sustentando com o teu poder, que não falte a nenhum de nós a energia necessária para dar o próximo passo de fé, que não falte a cada um de nós também a coragem de falar de Jesus para as pessoas, que não falte, Senhor, em cada um de nós a convicção no que diz as tuas promessas, no que dizem as Escrituras Sagradas a respeito desses dias tão difíceis. Colocamos, Senhor, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja debaixo da tua mão. Em nome de Jesus. Amém. Queremos, como eu falei, enfatizar através da palavra de Deus a tônica sobre a família. E convido você, nesta primeira mensagem do mês de maio, a refletirmos sobre esta expressão, resgatando a sua família. E o texto que escolhi para a nossa mensagem não é um texto muito conhecido, muito famoso. O profeta Miqueias é um profeta do Velho Testamento e ele traz em seu texto a mensagem impressionante para os dias de hoje. Gostaria que você acompanhasse Miqueias capítulo 7, do versículo 5 até o versículo 9, e depois versículos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: Não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente de sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós,
pisarás as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A palavra de Deus é atual como o jornal de hoje. Quantas manchetes sobre violência doméstica estão sendo divulgadas pelos jornais diariamente? Inclusive, com esse isolamento social, a violência tem aumentado dentro de casa. O texto que lemos parece descrever os problemas da família em detalhes do nosso século. Mas, na verdade, o seu autor está retratando a sociedade e as famílias de 750 anos antes de Cristo. Por isso que nós falamos que a Bíblia é muito atual. O que ele escreveu vale para os dias de hoje. Nós também vivemos num contexto em que os inimigos das pessoas estão dentro do seu próprio lar. Há razões muito fortes para você buscar o melhor para a sua família por meio da sua fé nas promessas de Deus. Chamamos a sua atenção para 3 considerações sobre buscar o melhor para a sua família. E a primeira consideração é para se lamentar. Há fatos para se lamentar sobre a família. A descrição da família destruída está aí no texto. Falta de confiança até da esposa, conforme diz o verso 5. Também há uma inimizade declarada entre os parentes, no verso 6. Filho contra pai, filha contra mãe e vice-versa, nora contra sogra e assim por diante. E ainda o texto também menciona que até as pessoas mais próximas da vizinhança não são confiáveis, como amigos e vizinhos. Quero dizer a vocês que não foi assim que Deus planejou para uma família se desenvolver. Desde o primeiro casal, Adão e Eva, o Senhor concluiu que tudo era muito bom, inclusive a união do primeiro casal. Mas Satanás, o diabo, entrou na história da primeira família com a única intenção de destruir e matar o projeto de Deus. E ele fez com que todo o projeto do Senhor para a humanidade ser feliz, todo esse projeto, se desandasse por completo. Vocês vão ver que depois irmão vai se levantar contra o seu irmão e vai matar. Caim vai matar Abel. Por que o projeto da família desandou? Porque os inimigos do homem estão na sua própria família. Ora, é porque os lares estão desestruturados e sem os fundamentos espirituais mais básicos. Quero apontar aqui 4 razões por que os lares estão desestruturados hoje. Primeiro, porque há um fracasso do alicerce ou da base de uma família. A união amorosa entre o casal. Isto nós temos visto muito claramente na sociedade. Os relacionamentos são muito fluidos, são muito superficiais, e a união amorosa do casal fica comprometida. É muito fácil descartar o companheiro, é muito fácil jogar fora a companheira, é muito fácil jogar na lata de lixo 15, 20 anos de relacionamento. Porque o alicerce, a base, que é a união amorosa, não está firme. A segunda razão, porque os lares se desestruturam, porque as fronteiras que cada lar deve fazer em torno de si são deficientes. Ora são rígidas demais, ora são porosas demais, ora são elásticas demais. E isto faz com que o casal, seus filhos, sejam maleficamente influenciados pelas forças ao redor e comprometam a unidade da família. Quando eu digo fronteiras, nós estamos falando de princípios. Quais os princípios que colocamos dentro da nossa família que servem como muros, servem como cerca, servem como portas que limitam a invasão de princípios e influências perniciosas nos nossos lares? Também, além
do fracasso da base, que é o amor entre o casal, as fronteiras deficientes, temos também as frustrações do casal nos papéis conjugais. Há uma confusão dos papéis conjugais. E mais do que isso, as pessoas, ora, não se satisfazem com os papéis que deviam assumir, ou então, simplesmente abrem mão e não cumprem os seus papéis. Além do que, meus amados, a comunicação ausente ou deficiente entre marido e mulher faz com que a frustração se multiplique ainda mais. E quando querem acertar a situação, então estabelece certa tirania dentro de casa, quer por parte do marido, quer por parte da esposa, e isso gera mais frustração ainda. Quero também dizer a vocês que existe uma falência com respeito aos limites e ao respeito mútuo. Vivemos numa sociedade em que pais não colocam limites para seus filhos, em que cônjuges perdem o respeito de um para com o outro. E com certeza isso vai gerar sérios e graves problemas. As crianças que crescem sem limites se tornam adolescentes sem limites, jovens sem limites. Marido e mulher que perdem o respeito mútuo facilmente chegam aos gritos, facilmente chegam à agressão. Por isso que o texto menciona que um está sempre brigando com o outro e que não há confiança nem entre marido e mulher. Juntando todos esses 4 fatores, nós vemos famílias destruídas. O que antes era chamado de família nuclear, no século XX, agora dá lugar à chamada família disfuncional. E, queridos, quero dizer a vocês que famílias destruídas levam a uma sociedade corrompida. O profeta Miqueias, ele descreve, do verso 1 ao 4, o que está acontecendo com a sociedade, o contexto em que as famílias da sua época viviam. Vejam só, ele fala que as pessoas não são mais piedosas, ninguém teme a Deus, está no versículo 2. No versículo 2 também ele diz que existe uma traição generalizada, ninguém confia em ninguém. No verso 3 ele menciona que as pessoas fazem os planos para fazerem o mal e praticam o mal com diligência, insistentemente. Versículo 3 ainda ele diz que as autoridades abusam do seu poder e aceitam suborno. Ainda no versículo 4, ele comenta que o padrão moral da sociedade é baixíssimo e, por consequência, há uma confusão social generalizada. Esta sociedade decadente que nós vemos aqui, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, essa sociedade vai atrair para si castigo. E ele chegou. No ano 721, 722, o Reino do Norte, chamado de Israel, foi aniquilado. A população sobrevivente foi deportada. E mais algumas décadas depois, o Reino do Sul, chamado Reino de Judá, 692 até 697, ou melhor, de 697 até 692, este povo do Reino do Sul foi escravizado e levado para a Babilônia. Inclusive, o texto que nós lemos, existe a expressão "a minha inimiga", refere-se exatamente à nação da Babilônia. O mesmo roteiro de destruição, sociedade corrompida porque as famílias estão destruídas, nós vamos encontrar em grandes impérios, como aconteceu com o Império Persa, como aconteceu com o Império Grego, como aconteceu com o Império Romano e como aconteceu com grandes nações que se descuidaram do cuidado, da atenção para com a família e seguiram a cartilha da maldade e do distanciamento de Deus. Tudo isso são fatos para todos nós lamentarmos. A nossa sociedade hoje também está no mesmo caminho. O conceito de família mudou e, principalmente dentro de casa, onde estão os nossos principais inimigos,
Isso é algo terrivelmente lamentável. Mas quero dizer que há motivos para ter esperança, mesmo no meio do caos. Esta é a segunda consideração que eu queria falar. E no texto, isso aparece quando o profeta diz assim, no versículo 6, 5 em diante: mas quanto a mim, eu esperarei no meu Deus, confiarei nele, estarei atento para ele. Mesmo que ninguém mais veja uma saída, uma esperança, Deus tem poder para fazer brotar a vida, mesmo onde reina a morte. E o profeta Miqueias nos aponta o caminho. No verso 8 ele diz que Deus levanta o caído. Miqueias clama a Deus que o ouve e o ergue e o levanta. Assim ele fez com o profeta Jonas, na pior situação de desgraça narrada no Velho Testamento, ao meu ver. O homem engolido por um peixe e fica nas entranhas do peixe por 3 dias e 3 noites. E Jonas, que é contemporâneo de Miqueias, ele orou a Deus, foi atendido e foi salvo. O mesmo pode acontecer com você e com a sua família. Se você clamar com fé ao Todo-Poderoso em favor dos seus familiares, Deus vai ouvir, Deus vai estender o braço e vai levantar você e vai restaurar sua família. Também Miqueias estava em trevas, menciona no versículo 9 e 10. Estava em trevas, mas o Senhor o tira de lá e o traz para a luz da sua justiça. Isso me lembra uma passagem que Paulo escreveu no Novo Testamento, em que ele fala que por meio de Jesus nós fomos transportados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a mesma experiência que Miqueias tem aqui registrado em seu livro. Muitos que me ouvem sabem o que é esse sentimento de escuridão que nos envolve quando os problemas da família se avolumaram tanto, que parece que não há mais como resolvê-los, não há mais nenhuma saída. Mas o profeta declara que o próprio Deus tira-o das trevas para trazê-lo para a luz e estabelece a justiça divina na vida do profeta. Queridos, eu quero dizer que o mesmo pode acontecer com você, se tão somente você seguir este caminho que o profeta Miqueias está traçando para nós. E ainda quero acrescentar que o profeta, ele reconhece os seus erros e ele declara a Deus e Deus o perdoa. Está no verso 18 e 19. Deus perdoa os pecados de Miqueias e de sua família. Vejam só o que diz o texto sobre os nossos pecados quando Deus perdoa. O que acontece com eles? Quando nós buscamos a Deus com fé e arrependimento, o texto de Miqueias usa uma linguagem poética super interessante, né? Deus perdoa, pisa nos pecados e os atira na mais profundeza dos mares. Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19. E quando a gente lê outros textos do Velho e do Novo Testamento sobre isto, o que Deus faz com os nossos pecados? Isaías 44, 22 diz que Deus apaga-os completamente. O profeta Isaías é da mesma época que Miqueias. Deus apaga os nossos pecados completamente. Salmo 32 diz, salmista Davi, que Deus os cobre diante de si e não os vê mais. Ainda, o Salmo 103, verso 12, diz que Deus elimina os nossos pecados e torna-os invisíveis. E Isaías 38, 17, o profeta diz que Deus lança-os para trás de si. E fechando ainda com Isaías 43, 25, fala que Deus esquece os nossos pecados. Hebreus 10, 17, no Novo Testamento, também fala sobre isso. Deus esquece dos nossos pecados. Então, entre nós e Deus, depois do perdão que Ele nos dá, não existe mais aquele problema que impede a nossa comunhão com Ele. Os pecados são totalmente tirados desta relação com Deus. Os seus pecados
e os da sua família também podem ser perdoados, não importa a gravidade deles. E o seu lar pode ser totalmente restaurado pelo Senhor. Quero acrescentar também a você, na nossa conversa de hoje, que também há razões para se confiar no resgate de Deus. O nome Miqueias quer dizer quem é como Deus. Esse é o nome, o significado do nome de Miqueias. E isso aparece no nosso texto, né? Interessante que os pais de Miqueias já tinham a esperança firmada nesse caráter incomparável do Senhor. Quem se compara com o Deus eterno? Ninguém se compara a Deus. O Deus eterno é quem promete o resgate do seu povo, da sua família, e nada se compara a ele. E a família do profeta Miqueias e seus descendentes estão incluídos no resgate divino. Veja o que ele revela sobre a bondade de Deus no mesmo capítulo, na continuação, entre os versos 8 a 20. Deus reedifica e expande os limites da nação judaica, principalmente quando trouxer a nação de volta para Jerusalém depois de 70 anos. Deus devolve a boa reputação do seu povo, isso está no verso 12. Deus pastoreia o seu povo como suas ovelhas, verso 14. No verso 15 diz que ele liberta o povo de forma maravilhosa. Isso aconteceu lá no livro de Gênesis e Êxodo, bem como aqui a promessa que Deus vai libertar o povo da Babilônia, do cativeiro, e eles vão retornar para Jerusalém. No versículo 16 e 17, o próprio Deus provoca temor nos povos vizinhos, e no verso 20, um tema muito importante: Deus cumpre as suas promessas, Ele não falha. Tudo isso, meus queridos, já nos dá muitas razões para confiarmos no resgate de Deus. Outro profeta, mais ou menos 300 anos depois de Miqueias, um profeta chamado Malaquias, depois ainda do retorno do povo do cativeiro para Jerusalém, esse profeta anunciou a chegada do escolhido de Deus, do Messias, que iria chegar e iria fazer uma transformação na família e também no povo de Israel. E isso está lá em Malaquias capítulo 4, verso 6. Diz assim, esse texto, se você puder acompanhar a leitura, acompanhe comigo. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Tanto a profecia de Miqueias quanto a profecia de Malaquias se cumprem totalmente com a chegada de Jesus Cristo. E vemos que ele restaura famílias sem estrutura e à beira do caos no seu ministério terreno. Por exemplo, Jesus atendeu a mulher samaritana e lhe dá uma nova vida, um novo significado para os seus relacionamentos. Jesus também dá ao gadareno possesso a liberdade que ele precisava. Uma vez livre dos demônios que o atormentavam, ele volta para a sua família para compartilhar as bênçãos que Deus preparou para ele. Também Jesus cura o leproso e renova a sua saúde, renova suas emoções, também restaura a sua ordem social e também lhe dá nova vida espiritual. Também, meus amados, Jesus faz isso com Jairo, que tem a sua filha à beira da morte. Jesus o socorre, o consola, repreende a morte e traz a menina para a vida. E ainda, Jesus vai à casa de Maria e Marta, que estão passando por um luto de 4 dias. E Jesus vence a morte e traz de volta Lázaro. E Jesus declara que ele é a ressurreição e a vida. E a família agora está completa novamente. Queridos,
Jesus veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Ele mesmo disse, o resumo da sua missão era esta tônica. E isto se aplica também às famílias. Ele veio buscar e salvar as famílias perdidas. A parábola do filho pródigo revela como o amor de Deus almeja a restauração da família. Jesus contou essa história. O filho mais novo pede a riqueza que ele tem direito por herança e vai embora para um lugar distante, e seu pai e o filho mais velho ficam em casa. E aquele menino, aquele jovem, gasta todo o seu dinheiro e começa a passar necessidade. Ele chega até ter o desejo de comer o que os porcos comem, pois esse era o seu emprego, cuidar de porcos, porque ele não tinha outra ocupação. E aí ele lembra da casa do seu pai, ele percebe o erro que cometeu e ele volta para casa treinando a sua confissão. E quando seu pai o vê no caminho, próximo de casa, corre e o abraça e o restaura, dá roupas novas e prepara uma grande festa e nem deixa aquele jovem terminar a sua confissão dos seus erros. E ele fica felicíssimo, o pai, porque o seu filho que estava morto foi achado, foi reencontrado. Jesus conta essa história para mostrar o amor de Deus por cada um de nós. Foi através desta história que eu, um dia, confiei a minha vida a Jesus e alcancei o seu perdão. E eu creio que essa história é muito marcante porque ela é um paradigma para todos nós sobre o poder restaurador do Pai Celestial sobre aqueles que se arrependam e voltam para a casa paterna. Há razões muito firmes para você confiar no resgate de Deus, tanto para a sua vida, como também razões muito firmes para confiar no resgate de sua família através da sua fé em Cristo e principalmente em suas promessas maravilhosas. Como está a sua família? Há conflitos e relacionamentos truncados? Há problemas para estabelecer a paz entre as pessoas dentro de sua casa? Há mais um clima de guerra do que um ambiente acolhedor do seu lar? Há no coração de cada um rancor, frustração, que escondem também pecados e rebeldia contra Deus? Chegou a hora de propor uma terapia espiritual, a terapia do perdão. Cada um precisa buscar o perdão de Deus, buscar a restauração e ajuda para a sua família ser melhor. E o texto de 1 João 1,9 é maravilhoso para você aplicar a esta situação. Se você confessar o seu pecado, o texto diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O segundo passo é clamar para que o perdão se espalhe para a sua família, renovando o seu lar e trazendo tempos de alegria e felicidade. Em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, quando Pedro está anunciando a mensagem de Jesus para uma multidão em Jerusalém, a multidão perplexa pergunta, e agora, o que nós vamos fazer? E a resposta de Pedro é clara, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para seus filhos. Então, clamar para que esse perdão que você recebe pela fé também se espalhe para a sua família, seus filhos, seu cônjuge e assim por diante. E o terceiro passo da terapia do perdão é aprender a perdoar aqueles familiares que magoaram você. Isso também será necessário, pois é assim que curamos as feridas emocionais, pessoais
e as feridas emocionais da sua família. Em Efésios 4:32, o apóstolo Paulo nos dá este remédio. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, pai, perdoe seus filhos. Então, mamãe, perdoe seus filhos. Marido, perdoe a sua esposa. Esposa, perdoe o seu marido. Filhos, perdoem os seus pais. Irmãos, perdoem-se mutuamente. Aprendam a perdoar, pois Deus perdoou cada um de nós em Cristo Jesus, e este perdão maravilhoso se espalha, se espraia pelas praias do nosso coração, atendendo e atingindo as pessoas ao redor. Essa terapia, meus amados, ela funciona. Funciona tanto para o indivíduo como para toda a família. Ela funciona, é gratuita e você pode começar a primeira sessão agora, com uma oração sincera. Ore comigo, ore por você, ore por sua família. Lembra, eu orei pelas famílias no momento deste culto e quero orar mais uma vez. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Se você estiver com membros de sua família próximos, que vocês dessem as mãos e pudessem fechar os seus olhos e orar neste momento comigo. Querido Deus, nosso amado Pai, o retrato social das famílias de hoje é o mesmo retrato das famílias do tempo do profeta Miqueias. É um caos, destruição, inimizade, desconfiança. Talvez, Pai amado, porque o problema não foi resolvido. As pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. As pessoas estão se entregando aos seus desejos e achando que não serão, de forma alguma, responsáveis pelas maldades e pelos erros que cometem. Querido Deus, nós queremos declarar que nossas famílias hoje, neste caos, confessam os seus erros, os seus pecados, confessam que vivem longe de Ti, confessam que são rebeldes, confessam que são impotentes para solucionar o problema. E neste problema, Senhor, nós queremos clamar a Ti, porque o Senhor é a solução, o Senhor é a saída, o Senhor tem a restauração no seu braço. Estende a Tua mão agora, Senhor, e salva-nos, salva a Tua família. Salva e perdoa, Senhor, perdoa cada um. Perdoa os erros do pai, do avô, da avó, da mãe, dos filhos, dos irmãos. Perdoa, Senhor. Todo e qualquer pecado nós pedimos. Perdoa, Senhor. Queremos nos colocar diante de Ti como pessoas dependentes da Tua compaixão. E conforme diz o texto, sabemos que de novo, o Senhor terá compaixão de nós, pisarás nos nossos pecados e atirarás os nossos pecados na profundeza do mar. Ó querido Deus, nós sabemos que o perdão que o Senhor tem a oferecer só pode acontecer por meio de Jesus Cristo, por meio da fé no Messias que veio buscar e salvar. Somos como filhos pródigos e precisamos do Teu abraço. Jesus querido, vem com Tua paz e derrama as bênçãos que o Senhor obteve ali naquela cruz. Derrama estas bênçãos sobre nós, o Teu perdão, a Tua paz, e agora transforma-nos em amigos de Deus e membros da Sua família. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Ao contemplar a rude cruz em que por mim morreu Jesus, minha vaidade e presunção eu abandono em contrição. De sua fonte, pés e mãos, vem um amor que faz irmãos, unem-se nele, dor e amor a coroar o Redentor. Se eu fosse o mundo lhe ofertar, pouco seria ao seu altar seu grande amor vem requerer minha alma, vida e todo o ser, minha alma, vida e todo ser. Quero convidar você a participar agora da celebração da Ceia do Senhor. É um momento em que os discípulos de Jesus se reúnem para lembrar a morte e a ressurreição de Cristo, através dos elementos que o próprio Jesus estipulou. O pão simboliza o seu corpo que foi partido por nós, e o vinho, ou suco de uva, que simboliza o seu sangue derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Queremos esclarecer que esses elementos não são mágicos nem diferentes na sua estrutura e essência. Apenas funcionam como símbolos que estimulam a nossa fé. E gostaríamos que você participasse desse momento. Prepare o pão e o vinho em sua casa, com seus familiares. E antes de fazermos isto em nome de Jesus, eu queria ler rapidamente um texto de Efésios capítulo 2, do verso 17 a 19, para dar a tônica desta nossa celebração. Paulo escreve sobre Jesus: ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós vamos fazer isso nesse instante, como família de Deus. A separação entre judeus e gentios não existe mais. Jesus fez uma família só. Da mesma forma, quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos faz um só corpo, uma só família. Então, nesse instante, eu gostaria que você pegasse o pão, nesse instante, e lembrasse, olhando para o pão, do quanto Jesus sofreu, o seu corpo padeceu tanto sofrimento
para que nós tivéssemos vida eterna. Jesus falou para os discípulos: comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Então faça isso comigo nesse instante. Coma o pão, lembrando do quanto Jesus padeceu por você. Da mesma forma, Jesus disse aos discípulos: tomai dele todos vocês, vinho é o sangue da nova aliança, que foi derramado para perdão dos nossos pecados. Jesus enfrentou a cruz, padeceu terríveis dores, derramou o seu sangue para pagar a nossa dívida dos nossos pecados para com Deus. Em memória de Cristo Jesus, pegue também o vinho junto com seus familiares e lembrando o preço altíssimo que ele pagou para que você fosse perdoado e se tornasse membro da família de Deus. Vamos tomar este cálice em memória de Jesus Cristo, todos juntos. Agora eu quero abençoar você, orando por você e por sua família. Feche os seus olhos, vamos impetrar a bênção para toda a família de Deus. Querido Pai, nós queremos nesse momento te agradecer porque pertencemos à tua família. Queremos agradecer porque o Senhor nos perdoou e assim como aconteceu com o profeta Miqueias, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz e restaura a nossa família. Oramos, Pai amado, para que o Senhor esteja renovando as alegrias de todas as famílias da nossa igreja. Que o Senhor também esteja perdoando todas as falhas, curando as feridas, as mágoas e fazendo, Pai amado, com que a Tua paz se estabeleça nos lares que formam a nossa igreja. Querido Deus, também te pedimos pela nossa sociedade, para que lares bem estruturados de acordo com a Tua palavra possam contribuir para uma sociedade melhor. Ó Senhor, nós te pedimos, tenha compaixão da sociedade no nosso tempo, para que as pessoas busquem mais a Deus. Mesmo diante desta pandemia mundial, que as pessoas coloquem no seu coração que é necessário buscar a Tua presença. Ó Pai amado, nós te pedimos, tire esta sociedade das trevas e faça brilhar a luz de Jesus através das famílias da Tua igreja. Pedimos que o Teu grande amor esteja sobre todos nós. Clamamos para que a graça de Jesus possa tomar conta de cada família e pedimos encarecidamente para que o Espírito Santo, o seu poder, o seu consolo estejam sobre todos nós, não somente as famílias da Igreja Batista Brasileira em Chicago, mas sobre todas as famílias do povo de Deus sobre a face da terra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor, restaura e fortalece nossas famílias para te honrarmos. Seja a rocha que sustenta, a luz que orienta, a fonte do perdão. E quando o temporal vier e os rios transbordarem, permaneceremos, pois és o
Deus do nosso lar. Senhor, restaure e fortalece nossas famílias pra te honrarmos. Seja a rocha que sustenta, a luz que orienta, a fonte do perdão. E quando o temporal vier e os rios transbordarem, permaneceremos, pois és o Deus do nosso lar. E quando o temporal vier e os rios transbordarem, permaneceremos, pois és o Deus do nosso lar. Permaneceremos, pois és o Deus do nosso lar. Quero convidar você nesse momento a continuar adorando ao Senhor através agora dos dízimos e ofertas. Nós aqui na Igreja Batista Brasileira em Chicago cremos que Deus é o nosso provedor. Toda boa dádiva, todo presente, tudo que temos vem do Senhor. Então nós oferecemos uma porção a Ele como parte da nossa gratidão, adorando assim ao Senhor com essas coisas, com o que temos, com as nossas possessões. E você pode fazer então os seus dízimos e ofertas, a sua doação através do sistema Zelle, eletronicamente, usando o nosso e-mail ibbchicago1@gmail.com. Através do sistema Zelle, novamente eu digo, usando o nosso e-mail ibbchicago1@gmail.com. Então, enquanto eu toco o piano um pouco, adore ao Senhor com os dízimos e ofertas. Senhor amado, nós te louvamos e te agradecemos pela tua fidelidade em prover para nós tudo o que precisamos. Louvamos-te, Senhor, porque nada merecemos, mas o Senhor tem sempre sido tão bondoso conosco. Aqui apresentamos os nossos dízimos e ofertas, uma porção daquilo que tens nos dado, com alegria fazemos, para a tua glória, para a tua obra neste mundo e na nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Quero aqui renovar a minha gratidão e alegria por você estar participando conosco, assistindo este culto, a nossa programação. E convidamos você também para acessar as dicas do pastor no nosso canal do YouTube
e também acessar as nossas mídias sociais, no Facebook e no Instagram. E se puder, por favor, dê um retorno para nós, coloca lá um like e também mande uma mensagem para nós. Para nós será uma grande alegria estabelecer esse contato também. Queremos mais uma vez dizer que não podemos ter os cultos presenciais enquanto a pandemia persistir, mas oramos para que esse tempo seja abreviado. Enquanto isso, estamos aqui promovendo a palavra de Deus e a comunhão entre os irmãos através dessas ferramentas tecnológicas que Deus preparou para nós. Ainda queremos colocar diante de vocês que a nossa igreja está aberta, está disposta a ajudar quem precisar. Então mande um e-mail se você precisa de ajuda, se você quer conversar sobre. Esse mês todo nós vamos falar sobre o tema família e a vontade de Deus. E sabemos que muitos querem conversar sobre esse assunto, então o pastor está aberto para atender quem precisar e a igreja está aqui pronta para socorrer e ajudar, pois esse é o papel dela. O papel da igreja é ser refúgio para aqueles que precisam, sempre usando o nome do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco e convidamos você para, no próximo domingo, assistir em mais um culto online. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.